dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Hoje, em especial, teremos a nossa primeira aula EAD. Asseguro que é muito difícil, está sendo muito difícil ficar longe, e essas aulas EAD precisam ser ajustadas, precisam ser bem elaboradas, para que vocês possam assimilar da melhor forma possível os conteúdos passados. Pessoal do curso técnico em segurança do trabalho, o tema de hoje da aula são os acidentes de trabalho. Primeiro vamos saber qual é o nosso papel. O que é segurança do trabalho? É um conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais das empresas. Então, o objetivo primordial da segurança do trabalho é manter a saúde do trabalhador e, sobretudo, preservar a integridade física e mental, ou seja, preservar a sua vida. E também os bens materiais da empresa. Uma empresa sem seu patrimônio, ela quebra, fecha e aí encerra suas atividades. Em consequência, todos perdem. Por isso é importante que a segurança do trabalho também tenha esse papel de preservar a empresa. E existem os acidentes materiais, né, em que apenas a empresa perde os seus materiais. Mas vamos adiante. Bom, mas o que é mesmo um acidente? É um acontecimento súbito que ocorre no exercício da atividade laboral ao serviço da empresa e que provoque ao trabalhador lesão ou danos corporais de que possa resultar na incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente para o trabalho, chegando ao extremo de morte ou óbito. Então, esta é a definição de acidente do trabalho. O acidente do trabalho, sendo um acontecimento súbito, significa que ele é muito rápido, ele não manda aviso. Acontece de imprevisto. Ninguém programa um acidente. Não é isso? Então, é um acontecimento súbito e que o trabalhador não tem um anúncio anterior, um anúncio breve. Ele simplesmente é surpreendido com a fatalidade do acidente, que pode lhe trazer lesão ou danos corporais e, dependendo do nível da gravidade, pode o incapacitar parcialmente ou permanente para o trabalho, até chegando ao extremo da morte, ao óbito. Bom, agora nós vamos conhecer os tipos de acidente do trabalho. Nós temos 3 tipos aqui, e o acidente típico, aqui ó, primeiro tópico aí, é o que ocorre no local de trabalho ou a serviço deste, também denominado de trauma do trabalho. Então esse nós já temos o conhecimento sobre esse acidente típico que ocorre no local do trabalho ou a serviço deste. Então, mesmo que a pessoa esteja fora do ambiente da empresa, mas está a serviço da empresa, está fora. Vamos supor que esteja trabalhando em outro local, mas está a serviço da empresa, é considerado acidente de trabalho. Por isso,
ocorrem no local de trabalho, dentro dos limites da empresa, ou fora dos limites, mas se estiver a serviço dela. São considerados acidentes típicos. Também nós temos os acidentes atípicos, que são as doenças profissionais, as doenças ocupacionais, que se subdividem em doenças profissionais e doenças do trabalho. Doenças profissionais, segundo a Lei 8.213 de 91, é peculiar atividade. E citamos o exemplo aqui da pneumoconiose. O que é pneumoconiose? É uma doença adquirida por mineiros, trabalhadores, geralmente por mineiros, trabalhadores do subsolo, que em contato com a poeira mineral acílica, que atinge os seus pulmões, provocando essa doença denominada pneumoconiose, que é uma doença do aparelho respiratório, principalmente dos pulmões, e perde a elasticidade, provocando assim graves consequências para o trabalhador. Além das doenças profissionais, temos também a doença do trabalho, que é em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Por exemplo, a lesão por esforço repetitivo. Então, geralmente, essa doença atinge os trabalhadores que fazem serviço de digitação, que digitam muito rápido, precisam produzir muito e os nervos dos dedos sofrem essa lesão, daí essa doença do trabalho em função das condições do trabalho. Onde nós temos também os acidentes de trajeto. É aquele sofrido pelo trabalhador no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa, para o local da refeição, em intervalo do trabalho, quer na área urbana, quer na área rural, qualquer que seja o meio de locomoção. Significa o quê? Se você termina o seu expediente, sai da empresa e vai para seu lar e sofre um acidente nesse percurso, nós consideramos como acidente de trajeto. Mas, levando em consideração, que pode ser rejeitado até pela justiça, que o percurso normal do trabalho para o seu lar, para a sua casa. Se você desviar para outros caminhos, for para um bar, ou tomar uma geladinha com seus amigos, certamente que desconsiderado como acidente de trajeto, porque houve um desvio de percurso. Então só é acidente de trajeto quando o percurso é feito normalmente do trabalho para seu lar ou do lar para o trabalho. E quais são as causas do acidente? Ora, os estudiosos encontraram essas duas condições, que seja ato inseguro, que está diretamente direcionado aos fatores humanos, quer dizer, ao trabalhador, atos inseguros, considerado sobre os fatores humanos, quer dizer, é consequência de um desvio do trabalhador, condições inseguras, que aí são fatores materiais ou ambientais, em que a área, a condição está insegura, o ambiente está inseguro. Vocês observam nessa imagem aqui, o trabalhador escorregando porque tinha uma poça de óleo em que ele não percebeu, pisou e escorregou. No caso do ato inseguro, observe aqui na imagem acima, que o trabalhador, uma cadeirinha de roda, ele tenta fazer a cobracia. Então, é um erro dele, a cadeirinha não é para fazer a cobracia, é para se sentar confortavelmente e efetuar o seu trabalho. E nós temos
podemos também juntar as duas condições, né? O ato inseguro mais a condição insegura. Então observe nessa imagem que o trabalhador percebe um fio de eletricidade, provavelmente descascado, e ele vai pegar. Ora, o ambiente está inseguro, em consequência da queda daquele cabo elétrico que está descoberto e o ato inseguro que o trabalhador vai pegar aquilo. Então, há todo um procedimento para isolar esse cabo e ninguém pode chegar junto. Não é isso? Então, nós temos a associação aí do ato inseguro e a condição insegura em conjunto. Vamos adiante. Bom, vamos falar dos atos inseguros, né? Os fatores humanos. Os fatores humanos podem ser fisiológicos, psicológicos e profissionais. Os fisiológicos aqui, ó, fisiológico. A idade. Então, pessoas, às vezes, com idade avançada, que já perderam o condicionamento físico, às vezes querem fazer as atividades que fez antes na juventude, então pode provocar um acidente, porque ele não tem mais condições físicas para fazer aquela atividade. A fadiga, não é isso? O trabalhador está fadigado, está cansado ao extremo e continua a sua atividade laboral. Isso aí pode acarretar, a fadiga pode acarretar um acidente. Habituação a tóxicos, sejam eles lícitos ou ilícitos, no ambiente de trabalho não é local para o uso de tóxicos, nem que use fora e vá adentar a empresa ainda sob efeitos de tóxicos, sejam eles lícitos ou ilícitos, né? Não sei porque esse lícito, que todo tóxico para mim é ilícito, né? Bebida alcoólica é ilícito, mas a sociedade considera assim, vamos respeitar. Nós temos também os fatores psicológicos, emotividade. Então, o trabalhador tem um problema no seu lar, muito grave, vai para o trabalho e ali, com a cabeça ainda naqueles problemas, vai trabalhar, pode causar um acidente. Negligência ou distração. A negligência é a falta de cuidado ou desleixo relacionado a uma situação. Como vocês percebem aqui na definição do que seja negligência. Então, a pessoa não tem cuidado com o que vai fazer, não tem zelo, né? Não tem desleixada, faz de qualquer forma. Então aí o problema pode causar um acidente. A falta de motivação, a rotina, o trabalho rotineiro, às vezes você, né? O zelo excessivo, a fadiga psicológica também, são motivos psicológicos, além do estresse, muito conhecido de nós, o estresse, né? As pessoas, que é uma doença que está, vamos dizer assim, afetando a maior parte da sociedade nos dias de hoje. Continuando, nós temos aqui as causas profissionais. A ignorância. Ignorância é imperícia, é a falta de habilidade específica para desenvolver uma atividade técnica ou científica. Então, você não sabe dirigir, conduzir uma máquina, operar uma máquina, e vai e pega aquela máquina e sai. Liga aquela máquina e sai como se fosse um operador habilitado. Aí provoca um acidente. Isso é muito comum. Pessoas ignorantes, quer dizer, desconhecem aquele serviço e faz. Inaptidão, inexperiência e os vícios profissionais. Às vezes, esses aqui, vícios profissionais,
Eu faço isso há tanto tempo, nunca teve acidente, faz errado a vida toda. Nunca acontece, às vezes isso acontece. Mas termina que naquele dia a fatalidade vem e ele sofre um acidente. Então nós temos como causa de acidentes dos fatores humanos também os vícios profissionais. Nós temos ainda a comentar um pouco sobre imprudência, né? Consiste em uma ação que não foi pensada, feita sem precaução. Então, imprudência você sabe fazer corretamente, mas age como se não conhecesse, não é isso? Então, você sabe que o limite máximo de velocidade de uma estrada está a placa ali de 80 km e você passa a 150, 180, você é um condutor imprudente. Porque se a placa de segurança da rodovia está falando 80, máximo de 80, você deve considerar aquela placa e dirigir, conduzir o seu veículo no máximo a 80 km. Passou de 80, você é imprudente. E para refletir, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos professores. Ensinamos aquilo que é do nosso conhecimento, da nossa prática, da nossa experiência. Aqui vocês observem, não é? Esse trabalhador está conduzindo produtos químicos, pela caveirinha aqui a gente já sabe que é produtos químicos, símbolo de produtos químicos, com o recipiente aberto, está inalando o cheiro, né? Aqui ele também está depositando de forma errada, que produtos químicos tem que estar lacrado. Isso aqui é o quê? Um ato inseguro ou uma condição insegura? Então, é um ato inseguro dele, que ele tem que tampar o vasilhame antes de transportar. Não é isso? Correto, vamos ir adiante. Será que ele está cometendo um ato seguro? Esse senhor está consertando o sistema elétrico. Mas olha só o que ele fez aqui para alcançar a altura, né? Ao invés de adquirir uma escada, ele põe a mulher ainda para segurar. Aí vocês imaginam, né? Tá cometendo um ato seguro? O que vocês acham aí? Fica para vocês responderem, né? Aqui nós temos também as causas dos acidentes de trabalho, os fatores materiais. Máquinas ou ferramentas inadequadas, não protegidas, a sinalização inexistente ou desapropriada, arrumação ou armazenagem, má arrumação ou armazenagem local, área insalubre, salubridade, gente, salubridade significa que a área está saudável. Insalubridade significa que a área está inóspita, a área está inadequada, está perigosa para como ambiente de trabalho. Então, essa área não tem arejamento, é mal iluminada, o ruído excessivo, a temperatura muito alta, a umidade, sujeira, poeiras, etc. Então, o ambiente material aqui, vamos passar adiante que a gente percebe nessa imagem aqui melhor. Então, vocês observam aqui, ó, cabos elétricos descapado, não é isso? O som alto, aqui ó, um alto-falante aqui com som alto, ventilador no meio do salão, o trabalhador aqui de sandália, não é? Vocês observam o ambiente, um prego numa madeira aqui no ambiente de trabalho, óleo derramado. E se o extintor já com casa de aranha, porque a validade já não existe mais, não é isso? Tá? Buraco no piso, né? Então são vários fatores aqui que estão deixando essa área, o ambiente material, em condições de risco de acidentes, né?
As caixas estão mal posicionadas, né? O que era para cima aqui está do lado, está colocada de forma errada, então arrumação, armazenagem, a má arrumação do local do trabalho, né? Aqui, ó. A máquina velha sem proteção. Então tudo isso leva em consequências a causas de acidente, né? Tubulação vazando. Essa empresa aqui é terrível, né? Iluminação insuficiente, etc, etc, etc. São causas materiais, são causas ambientais, né? O ambiente está inseguro. Temos o ato inseguro, que é referente ao trabalhador, ele está descalço aqui, ó, ele está descalço, está de sandália, perdão. Então sandália é EPI? Não, é a botina, né? Botina. E aqui o ambiente é o prego. O prego é a condição ambiental. Ato inseguro, o trabalhador está conduzindo essa escada aí de forma errada também, né? E assim por diante. Eu me perdi tudo aqui. E quais as consequências, os efeitos negativos do acidente de trabalho? Então nós vemos, existem 4 tipos diferentes de acidentes. Sem lesão ou quase acidentes, né? Lesões leves, lesões que podem provocar lesões graves e dano à propriedade. Então às vezes o acidente tem consequências muito amenas, bem pequenas, lesões leves, às vezes que nós consideramos aqui, ó, às vezes não dá nem afastamento do trabalho, o operário, o trabalhador, nem se afasta do seu ambiente de trabalho, porque o acidente teve como consequência apenas algumas lesões leves, ele vai no ambulatório, faz alguns curativos e retorna ao seu trabalho normalmente. Mas tem acidentes com lesões mais graves, e aí a gravidade varia, né? Que pode deixar o trabalhador incapacitado ao trabalho por alguns dias ou para sempre, né? As lesões podem ser leves, graves e gravíssimas, não é isso? E com afastamento. Esse afastamento pode ser temporário ou definitivo. Então, às vezes, incapacita o trabalhador para sempre. Aqui nessa imagem nós observamos um acidente material, né? Fora de estrada, um equipamento, caminhão fora de estrada passou sobre um veículo pequeno, mas não houve danos humanos. Não houve danos humanos, apenas danos à propriedade, danos materiais. Continuando, efeitos negativos do acidente de trabalho. Contusões, corte, distensão muscular, entorse, escoriações, fraturas, irritações, prensagem, queimadura, etc. São algumas consequências. Ataque, tipos mais comuns de acidente. Ataque de animais peçonhentos, ou animais de porte, né? Um touro bravo, até um animal selvagem pode atacar as pessoas, um cão, né? Um cão de guarda. O atingido por, batida contra, contatado por, contato com, né? Aí o contato com aqui, por exemplo, ó, a serra cortou seu dedo aqui. Desequilíbrio caiu, escorregou, exposição a aí qualquer produto químico, né? Ficou preso entre as ferragens, muito comum a gente observar isso em acidentes de trânsito, preso entre as ferragens, e queda, no caso aqui, queda pode ser mesmo nível ou queda entre níveis, quer dizer, queda mesmo nível, você cai no ambiente onde você está, no mesmo nível você cai ali. Queda entre níveis, você está no nível superior,
e por algum motivo cai para um nível inferior. Nós chamamos de queda entre níveis. Nossa, está doido. Consequências do acidente de trabalho. As consequências humanas, não é? No caso aqui, ó, primeiro item, o sinistrado. O sinistrado é o acidentado. O acidentado, né? Quais as consequências para ele? Sofrimento físico, a dor às vezes é intensa. A dor de um ferimento grave é intensa. Então, sofrimento físico. O sofrimento moral, não é? Você acidentado que tinha participação no futebol, tinha participação no passeio, fazia, acontecia, agora não pode, fica uma pessoa um sofrimento porque incapacitado para fazer as coisas que normalmente fazia. Vai na praia, não pode mais, né? E a diminuição do potencial humano. São consequências humanas para o acidentado. E as consequências materiais para o acidentado? A diminuição dos ganhos. Ora, às vezes trabalhando ele fazia alguma hora extra, ele ganhava periculosidade, ganhava insalubridade, que aumentava o seu salário. Afastado do trabalho, ele perde todo esse direito. Então diminui os seus ganhos. Também, se ficar por mais de 15 dias afastado do trabalho, ele deixa de receber da empresa, não é? Porque o prazo é de 15 dias, a empresa paga ainda 15 dias ele afastado, mas depois repassa, encaminha esse trabalhador para o INSS. E o INSS, do jeito que está hoje, com falta de trabalhador, você dá entrada no benefício e demora meses. Então, durante esse período aí, você não vai receber dinheiro. Tem que contar, às vezes, se tiver uma poupançazinha, com a sua poupança, se não tiver, com a ajuda de amigos. Já aconteceu muito com um colega da gente, nós fazemos vaquinhas para ajudá-lo durante esse período. O INSS demora de iniciar o pagamento e o trabalhador tem suas despesas normais, mas todo mês, mercado, escola, etc, 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 seus filhos, etc. Baixa no potencial profissional. Então, o trabalhador que sofre muitos acidentes, por exemplo, ele é considerado um trabalhador ruim, porque ele se acidenta muito e tal. A empresa não dá promoção, correto? Não dá promoção. E vamos ver agora as consequências humanas para a família. O sofrimento moral e preocupação. Olha, aquela pessoa tinha a sua saúde, aquele pai de família, aquela mãe de família que sofreu um acidente, tinha suas condições de se deslocar, ia para onde queria, fazia as coisas, trazia os mantimentos para casa, agora não. Então há o sofrimento moral na família e há também a preocupação, porque, né, como é que está agora a cabeça daquela? Agora aquela pessoa vai ser portadora de necessidades. Então ela precisa de alguém para fazer uma ajuda, deslocar, etc, etc, etc. E a dificuldade econômica também para a família, em consequência, como eu falei, do salário do sinistrado, do acidentado, em consequência disso, toda a família vai sofrer as dificuldades econômicas, porque o dinheiro está escasso agora. Os colegas de trabalho também, ó, consequência do acidente. Mau ambiente de trabalho, as pessoas ficam comentando muito sobre aquele acidente e gera inquietação no ambiente. E às vezes, se o acidente for muito grave, pode gerar até pânico coletivo. Certo? Aqui, consequências humanas. As consequências materiais, perda de tempo, ou às vezes para toda uma produção, porque é por causa de um acidente. Os companheiros ali vão dar socorro, desligam as suas máquinas, vão dar socorro para a produção. A perda de prêmios. Também às vezes as empresas dão prêmio por produção e como parou, como reduziu a produção com a parada, os outros trabalhadores ou o próprio
colega, né, que nós estamos falando aqui de colegas, eles perdem os prêmios, às vezes, por a redução na produção. E a acumulação de tarefas. O que aquele camarada fazia, agora ficou para outro. Até contratar um substituto, né, o processo não para, a máquina, a produção não para. Então aqueles trabalhadores que ficaram vão ter que fazer a função daquele também. Então acumula a tarefa. Você vê que é uma perda constante. A empresa. O prestígio da empresa é abalado, porque uma empresa que tem muito acidente, ela fica com má fama, e é uma consternação geral na empresa. As consequências materiais: perda de produção, não cumprimento dos prazos, das metas de prazo. Então você tem que produzir tanto, às vezes não consegue porque o trabalhador saiu, e então aquela meta de produzir, fornecer tantos pares de sapato, por exemplo, não vai dar conta por conta desse acidente. A formação de substitutos, né? Até preparar uma pessoa que não sabe nada daquela atividade para produzir normalmente demanda algum tempo. Então, né? Aumento de preço de custo, né? Que a empresa vai gastar com um acidente. É isso? Ela vai dar todo apoio ao acidentado e demanda recursos, né? Gasto de recursos. Então vai aumentar o preço de custo. Agravamento dos prêmios de seguro. Então, uma empresa que tem muito acidente, os seguros que fazem com os bancos já vai custar mais, porque o banco vai ficar de olho nela. Ó. Quanto mais acidente, mais tem que pagar mais o seguro. Continuando consequências de acidente de trabalho, também o governo sente, o governo e a sociedade, né? A perda de mão de obra produtiva, temporária ou permanente, mais pessoas dependendo do INSS. Lembre-se que o INSS é uma seguridade, é um seguro. Quando a pessoa se afasta do trabalho, vai ficar dependendo do INSS. Então aquela pessoa contribuía para o INSS. Agora deixa de contribuir porque vai agora receber do INSS, que não estava previsto. Então ele ia se aposentar daí há 20, 30 anos, ia contribuir mais desses 20, 30 anos, ele passa agora a receber. Então é um prejuízo muito grande para o INSS no caso do acidente, não é isso? Menor a contribuição para o INSS, claro que ele deixa de contribuir, porque ele não, né? E vocês sabem da crise do INSS aí, né? A reforma da Previdência, tão comentada. Por isso, porque está tendo mais despesa do que arrecadação. Aumento da contribuição financeira de toda a sociedade. Então nós temos aqui, eu fiquei surpreso quando vi essa estatística, né? As atividades econômicas campeãs em acidentes de trabalho no Brasil. As atividades de atendimento hospitalar. O hospital é para curar, mas está gerando grande quantidade de acidentes. Aí vem os acidentes com os trabalhadores hospitalares, né? Olha aqui, ó, atividade de atendimento hospitalar. Comércio varejista de mercadoria em geral com predominância de produtos alimentícios, hipermercado e supermercado. Então, muitos acidentes nas redes de varejista, de comércio varejista, né? Hipermercado, supermercado, etc. A administração pública em geral. Vocês observem que a administração pública, poucas prefeituras têm o pessoal de segurança para organizar os esquemas de segurança do trabalho, não é isso? Fazer os procedimentos de segurança. Não tem. Tem 500 trabalhadores na prefeitura e não tem um técnico em segurança do trabalho. Então isso é uma falha muito grande, porque o técnico certamente iriam fazer alguns procedimentos de segurança para cada atividade. Então, na administração pública em geral, é terceiro lugar no índice aqui de acidentes de atividade, por atividade. Construção de edifícios, também a construção civil é uma área que tem muitos acidentes, né? Transporte rodoviário de carga, atividade de correio, fabricação de açúcar, restaurantes
Aí restaurante já é muito corte, né? A pessoa lida muito com faca ali na cozinha. Abate de suínos, e no caso do Mato Grosso, aí Mato Grosso já difere aqui, ó. Que o campeão em acidente é o frigorífico JBS, esse famoso aí da crise, né? JBS, é o Friboi, ele negócio de Friboi, aquelas empresas lá que abatem e envia carne para a China, para os Estados Unidos, para esses países aí. Então nós temos aqui, para evitar acidente, use os EPI, capacete, o óculos de segurança, protetor auditivo, o respirador, mais conhecido como máscara, né? As luvas para as mãos, o uniforme, e aí vai calça e camisa, ou macacão às vezes, não é isso? E temos outras formas de outros tipos de uniforme. O cinto de segurança e o calçado de segurança, né? Pode ser botina com bico de aço, botina de borracha, qualquer tipo de botina, dependendo dos riscos que você, como trabalhador, está sujeito. E aqui fica a nossa mensagem final: acidentes não acontecem por acaso, mas sim por descaso. Só lembrando que a próxima aula nós vamos ver alguns procedimentos para como evitar os acidentes, né? Então nós temos análise crítica de acidentes, análise crítica de tarefa. Então vamos fazer, antes de efetuar uma tarefa, nós temos que criar um procedimento de segurança para aquela tarefa. Então vamos lá. Se for trabalho em altura, um procedimento para execução, um procedimento de segurança para execução do trabalho em altura. Se for escavação, um procedimento. Então nós vamos ver o passo a passo, uma análise de avaliação de riscos, avaliação dos riscos. Avaliar o risco, se é pequeno, médio ou grande, e nas próximas aulas, nas aulas posteriores, porque a nossa disciplina é uma disciplina que, vamos voltar aqui, né? PCAC aqui, ó, prevenção e combate a acidentes. Prevenção e combate. Nós falamos do acidente, agora nós vamos falar alguns procedimentos para prevenir o acidente.